Irmão, se eu fosse intitular a pregação de hoje, o título seria O Dever de Todo Pregador da Palavra. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente ser um pregador da palavra não se restringe a estar atrás de um púlpito com um microfone na mão. Não é só isso. Quem aqui já falou da palavra de Deus para alguém? Seja no trabalho, em casa, qualquer lugar. Faz assim. Saiba que você já foi um pregador da palavra naquele momento. E nós temos um dever quando nós somos pregadores da palavra de Deus. A gente tem aprendido tanto, né? Deus tem, de fé em fé, nós temos aprendido as revelações, os mistérios. E a gente tem um dever de multiplicar isso, irmãos. Mas não é multiplicar de qualquer maneira. Como foi falado, nós temos que tomar cuidado para que nós não vamos lá e semeamos o joio, mas sim o trigo. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, uma pessoa quando ela se forma para ser médico, por exemplo, ela faz um juramento lá, e qual que é o dever dela? Ela tem o dever de fazer de tudo para salvar as vidas, porque senão ela guarda só para ela aquele conhecimento que não vai servir para nada. Uma pessoa que se formou para ser um policial, por exemplo, creio eu que eles também têm um juramento lá, que o dever deles é proteger as pessoas, né? Proteger a sociedade das pessoas de má índole, de tudo aquilo que está acontecendo de errado aí. E nós, como pregadores da palavra, nós também temos um conhecimento que Deus tem nos dado, que nós temos esse dever para com Deus, de multiplicar tudo quanto Ele tem nos ensinado. Mas como que nós vamos multiplicar isso? Amém, irmãos? Põe para minha irmã Eclesiastes 12, do 10 ao 14. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? Põe para mim o versículo 10, irmão. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Aí tem um ponto e vírgula aí. Irmãos, um dos deveres nossos como pregadores da palavra não é apregoar palavras agradáveis, aquilo que as pessoas querem ouvir ou que gostariam de ouvir. Porque se fosse, ele falava assim, procurou o pregador achar palavras agradáveis, ponto. Mas tem uma vírgula ali. Ou seja, o pregador genuíno, ele não fala aquilo que agrada. Aí vem um ponto e vírgula e fala assim, e escreveu-as com que, irmãos? Retidão, palavras de verdade. Aqueles que não são enganadores, que não multiplicam a iniquidade, por mais que ele procure achar palavras agradáveis, o que ele vai apregoar é o quê? Palavras de retidão e palavras de verdade. Então vai sentar com alguém para falar a palavra de Deus? Não tenta agradar a pessoa não, irmãos. Por mais que doa, vai lá falar palavras de retidão e palavras de verdade, porque essa liberta. Esse é o amor que não é leviano, por mais que doa. Esse é o verdadeiro pregador. Irmãos, e por mais que doa, saiba que essas são as palavras que levam ao arrependimento. São as palavras que levam à conversão. Mas acima de tudo, irmãos, até para aqueles que querem um compromisso sério com Deus, quando você fala palavras retas e palavras de verdade, você sabe o que elas se tornam para aqueles que querem um compromisso com Deus? Palavras agradáveis. Por que é um compromisso? A pessoa que quer compromisso, ela quer que fala algo para que na vida dela haja essa conversão que for falada, para que ela possa ter um posicionamento diante de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente quer aconselhar as pessoas, mas não tem coragem de ir lá e falar a verdade para ela. A gente fica dando volta, uma maneira de não magoar. Sabe aquela pessoa que quer assim, eu estou aqui, eu quero ser amigo aqui, mas quero ser, irmãos, amigo de Deus, inimigo do mundo. Não tem como. Olha o que diz em Provérbios 12, do 17 ao 19.
O que diz a verdade ao pregador, verdadeiro pregador, palavras da verdade, manifesta a justiça. Manifesta o reino, irmãos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então aquele que fala a verdade, o reino manifesta através da vida dela. Mas a falsa testemunha diz engano. Olha o que é ser bonzinho aí, ó. Irmãos, o amor não é leviano, vai lá e fala a verdade. Há alguns que falam como que espada penetrante, quer dizer, tem pessoas que falam como espada penetrante. É isso aí mesmo, a palavra de Deus é uma espada. Mas a língua dos sábios é saúde. Irmãos, por mais que doa as palavras de retidão, de verdade, irmãos, saiba que é saúde para a nossa vida. O lábio da verdade permanece para sempre. Alguém já ouviu falar que tudo vai passar menos a palavra? E a palavra dele é a verdade. Palavra da verdade. Mas fala lá, ó, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Quem é falso mente, irmãos. E você sabe por que dura um momento só? Porque para você sustentar uma mentira você precisa de outra. Para você sustentar essa outra você precisa de outra. Chega uma hora que não se sustenta. Amém, irmãos? Então o primeiro dever nosso como pregador da palavra é não se preocupar em agradar. Falar palavras que agradem, mas falar palavras de verdade, de retidão, que leva ao arrependimento e à conversão. Versículo 11, irmã, Eclesiastes, diz assim, ó: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem que é o único pastor, irmãos? Nosso Senhor Jesus, Ele que nos deu. Mas ele faz aqui uma associação, um comparativo com a palavra do sábio. E nós sabemos, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele faz uma associação a isso, sendo como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, os pregadores aí, ó. A palavra tem que ser aguilhões e como pregos bem... Irmãos, aguilhão é uma grande vara para conduzir gado, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçada, de ponta aguda. Isso é um aguilhão. E quando a gente ouve na palavra de Deus aguilhão, irmãos, não tem como a gente não lembrar dessa passagem. Põe para mim, irmã, Atos 26, 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas todo mundo conhece a história de Saulo. Saulo perseguia os cristãos, até o momento que ele ouviu isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E todo mundo conhece a história de Saulo, irmãos. De perseguidor ele se tornou o quê? Pregador da palavra de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes a gente quer combater com alguém que é mais forte que nós. Você quer combater com a palavra de Deus. A gente quer medir força com alguém que é mais forte que nós. Não tem jeito. Cuidado, irmãos, porque os aguilhões se achegam na vida daqueles que contendem com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados mansos. E manso é aquele que recebe de bom grado a palavra de Deus. Então, para aquele que não recebe, a própria palavra se torna um aguilhão, porque vai tirar da zona de conforto. A pessoa vai ter que fazer algo diferente para mudar na vida dela. Quando começa a querer tirar da zona de conforto, ó, não é assim não, está relaxado, o aguilhão começa a doer. E isso é o verdadeiro pregador do evangelho. Por mais que doa, ele vai lá e fala a verdade. Irmãos, a ovelha não precisa de aguilhão não. A ovelha precisa do cajado. Porque a ovelha vai ter momento que vai tropeçar, vai ter momento que vai dar uma desviadinha. O que o bom pastor faz? Pega o cajadinho e coloca ela no caminho. Porque a ovelha ouve a voz do bom pastor e segue.
foi dado pelo único pastor, como está escrito lá no versículo 11. A ovelha ouve, segue. Agora se ouve, contende, irmãos. Aguilhão, Saulo. Irmão, Saulo se tornou um pregador, mas ele pagou o preço. Será que nós vamos querer pagar o preço? Segundo o dever de todo aquele que vai exercer o ministério de pregação, seja dentro da casa de oração, na tua casa ou no teu trabalho, as palavras que saírem da boca dele, se nós estamos exercendo, tem que ser como aguilhões para aqueles que não a recebem com mansidão. Amém, irmãos? Amém. Versículo 12, irmãs, de Eclesiastes. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Irmãos, não há limite para fazer livro. A gente pode falar mesmo, tem um monte de gente aí fazendo um livro atrás do outro, mas espiritualmente não agrega nada. A gente já tem o livro genuíno, onde nos ensina todas as coisas, a própria Bíblia Sagrada. Mas eu quero focar aqui na parte B, que diz assim, ó, e o muito estudar é enfado da... Irmãos, para a gente estudar, a gente precisa exercitar a leitura. Tem como a gente estudar se a gente não lê? Às vezes as pessoas que não lê, talvez porque não conseguem ler, às vezes ouvem, mas a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando ouvido. Mas todo mundo que vai estudar, você tem que sentar e ler. E olha o que está escrito aqui em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, para nós entendermos, volta lá no versículo 12, irmã. E o muito estudar é enfado da carne. A gente tem que entender a diferença do estudar e do meditar. Porque para estudar a gente tem que ler, para meditar a gente tem que fazer o que também? Ler. Mas a maneira é como que nós estamos lendo. Vocês já ouviram falar de pessoas que às vezes falam assim, ó, eu já li a Bíblia 3 vezes, mas você conversa com a pessoa espiritualmente falando, não te agrega leitura, somente leitura. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou falando aqui que a gente não tem que ler a Bíblia, não. Lê a Bíblia, mas a gente tem que ler meditando ela, irmãos. Eu falo sem medo de errar. Eu não li a Bíblia até hoje de cabo a rabo. Comecei lá em Gênesis, tal, estou lá em Apocalipse, ainda eu não terminei o Velho Testamento. Não, eu sempre, quando eu vou apregoar uma palavra, eu vou folheando a Bíblia, o texto que Deus fala, eu medito naquele texto. Mas você sabe por que isso acontece? Pessoas leem o livro da Bíblia 3, 4 vezes, e aquilo, você vai conversar com a pessoa, ela não consegue falar nada com você, não consegue te explicar nada acerca da Bíblia. Olha o que está escrito, põe para mim, irmã, em 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez o que, irmãos? Capazes de ser ministro de um novo testamento. Quer dizer, irmãos, nós somos capazes, ele nos capacitou de ser ministro da palavra dele. Mas olha o que ele fala lá, ó, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glórias a Deus. Irmãos, a gente lê sem entender o que o Espírito diz, a gente lê sem ter a revelação do Espírito. Sabe o que Deus está falando? É enfado da carne, porque você só lê, você não tem espiritualidade nenhuma, não vem revelação nenhuma. E mais uma vez, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia para não ler a Bíblia, não. Lê a Bíblia, mas lê meditando nela. Porque senão, irmão, você vai ler 10, 20 vezes, 30, Deus está falando, enfado da carne. Vai se tornar mais um livro. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz em excesso, sem a revelação do Espírito, se torna enfado da carne. Agora, quando você lê e medita, seja um versículo, irmãos, aquilo é um alimento. Às vezes aquele versículo é o que a gente está precisando para aquele dia. Você fala, meu Deus. Então, outro dever, irmãos, de quem for pregador da palavra, é meditar nela dia e noite. Como foi falado, meditar. Faz a leitura sim, mas meditando.
e ensinar os irmãos o que é meditar, ensinar eles o que é meditar dia e noite. Não é ficar abrindo a Bíblia de manhã, ficar lendo até a tarde e não entender nada. Amém, irmãos? Versículo 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Sabe o que Deus está falando para nós aqui, irmãos? Não adianta nada a gente ir lá pregoar a palavra da verdade de retidão e não palavra que agrada a todos. Não adianta nada as nossas palavras que saírem da nossa boca ser como aguilhões para aqueles que não recebem de bom grado. Não adianta nada, irmãos, a gente lê meditando a palavra de Deus, se nós não desenvolvermos dentro de nós esse temor e tremor da palavra dele, não guardarmos os seus mandamentos, irmãos. E nada disso adianta, irmãos. Olha como que fala lá, ó, o fim é, quer dizer, você pode fazer tudo, mas se você não temer a Deus e guardar os mandamentos, de nada adianta. Olha o que está escrito em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Irmãos, olha o primeiro mandamento: ame a Deus sobre toda. Então, se você ama, você guarda o mandamento, o primeiro. E o segundo maior mandamento: ama o teu próximo. Então, por isso que ele fala: se me amar, guarda os meus mandamentos. Amar o teu próximo, irmãos. Você lembra quando o Senhor perguntou para Pedro, Simão Pedro: Pedro, tu me amas? O que Simão falou? Na terceira vez ele falou assim: tu sabes que eu te amo. O que ele falou? Apacenta as minhas ovelhas. Ao dever do verdadeiro pregador: amor, apacenta as ovelhas. Irmãos, olha o que está escrito em Deuteronômio 5:29. Olha que forte isso: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Aí está escrito lá assim, ó: para que bem lhe fosses a ele e a seus filhos para... Irmãos, é para sempre. Quando ele fala aqui que nós temos que temer a ele e guardar os mandamentos todos os dias, não significa que nós não vamos errar e pecar, não, irmãos. Mas quando a gente tem esse desejo dentro do nosso coração, a gente se esforça para isso, ele nos ajuda. Você sabe o que eu lembro aqui, irmãos, quando fala assim, ó: e eles e seus filhos para sempre, né, que vá bem. Olha só, se a gente teme a ele, guarda os mandamentos, ele nos tem por pessoas justas aos olhos dele. E a Bíblia diz: fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar. Aos filhos aqui, ó, para sempre. Nunca viu, irmãos. Mas nós só vamos ser justos aos olhos de Deus quando nós tememos a ele e guardamos os seus. Outro dever de todo pregador da palavra, quando nós formos lá pregoar a palavra de Deus, é temer a Deus e guardar os mandamentos, e ensinar o nosso próximo também a temer a Deus e guardar os mandamentos. Porque de nada adianta a gente aprender a temer se nós também não ensinarmos a todos quantos precisam ser ensinados. Amém, irmãos? E olha como finaliza o texto lá no versículo 14, irmãos: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lembra que falou lá? O trigo tem boa obra, mas e o joio? Irmãos, a gente serve um Deus, a Bíblia fala assim, que ele não tosqueneja, ele está o tempo todo nos vendo. Eu posso estar aqui escondendo algo de toda a igreja, mas de Deus eu não consigo esconder nada. De Deus eu não consigo. Significa, como foi falado, que eu não peco, que eu não falho? Pelo contrário, irmãos, eu peco todo dia, mas eu ponho o joelho no chão todo dia e peço perdão todo dia. Falho, pecador, vou ser eterno, mas eu vou reconhecer também que eu sou falho e pecador. Olha o que está escrito em Lucas, irmãos, 12:2. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Irmãos, não tem nada em oculto que não há de ser revelado. Todo mundo sabe disso. Trapacei tal pessoa, enganei. Deus sabe. Menti acerca daquilo lá, pastor. Deus sabe. Traí minha esposa ou meu esposo, mas ninguém está sabendo, né? Deus sabe. Tudo que a gente planta na carne, a gente colhe na... Olha o que está escrito em Romanos 14:12, irmãos: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então tudo e todas as nossas obras, irmãos,
cada um aqui vai dar conta diante de Deus. Quer elas sejam boas, quer elas... Eu não posso dar conta das obras da minha esposa, nem ela da minha, mas eu posso ajudar ela e ela pode me ajudar a gente fazer boas obras. Isso é viver em unidade, como a irmã pregou aqui. O trigo vive em unidade, um ajudando o outro a fazer boas obras. Então, outro dever de todo pregador da palavra de Deus, irmãos, é se esforçar para praticar boas obras e ajudar o próximo também a praticar as boas obras. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma reflexão e eu entrego a palavra na noite de hoje. Nós, pregadores da palavra de Deus, nós que já sentamos, já meditamos com alguém. Irmão, se a gente senta para meditar com a palavra de Deus com uma pessoa e você está pregoando aquilo para ela, você é um pregador da palavra de Deus. Você está multiplicando a palavra dele. Nós devemos ir fazer o ID, mas apregoando palavras de retidão e de verdade, e não apregoando palavras agradáveis que muitos querem ouvir. Mas saiba que se essa pessoa quer um compromisso sério com Deus, essas palavras, por mais que doa, também se tornam agradáveis a ela, porque são palavras que levam ao arrependimento e à conversão. As palavras que saírem das nossas bocas, irmãos, devem ser como aguilhões para todos quantos contendem com a palavra de Deus, para todos quantos não recebem com mansi. Cuidado quando nós vamos levar a palavra de Deus para alguém, seja onde for, irmãos, porque a letra mata, mas o espírito vive, fica. Não adianta você abrir lá, você querer sentar com a pessoa e ler a Bíblia inteira para ela. Não, vai lá, medita numa passagem, medita, lê meditando. E mais uma vez, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia sim, irmãos, mas ler meditando, não na letra. E diante de tudo, irmãos, que nós temos aprendido, de tudo que nós vamos, as maneiras que nós vamos fazer para exercer o nosso ministério, saibamos que se não tememos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, de nada disso adiantou, porque isso é o fim de tudo. Nós temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E também saibamos que naquele grande dia não há nada em oculto que não há de ser revelado, ou seja, as nossas obras vão ser sabidas diante de Deus. Como está escrito, nosso Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E quais são as obras que tu tens reservado? E o que tens reservado para mim, o que é? Amém?